Fechem seus olhos, acalmem a sua respiração. Esse é o nosso momento de comunhão com a espiritualidade, então vamos deixar todas as nossas preocupações lá fora. Vamos nos equilibrar e harmonizar para receber todas as benesses que nossos amigos espirituais compartilham conosco. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado, de experiências, de compartilhamentos, mais oportunidades para vivenciarmos o Evangelho vivo. E pedimos, Senhor, que no decorrer desse dia possamos estar atentos às nossas intuições, ao amparo dos nossos benfeitores, para aplicarmos no dia a dia as oportunidades do Evangelho. Agradecemos a todos os nossos benfeitores, conhecidos muitas vezes como guias, mentores, anjos da guarda. Agradecemos a espiritualidade dessa casa de luz, dessa oficina de amor. Que possamos manter todo o ensinamento e todas as ligações no decorrer desse dia e de todo o final de semana. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E agora passamos a palavra para a nossa dirigente, Viana de Carvalho, Elva. Bom dia a todos. Bom dia. Saindo da noite e vindo para o turno da manhã. O meu hábito é mais na noite, da terça e da sexta, mas dessa vez vamos ter a oportunidade de estar aqui com vocês também, não é? Bom, hoje vamos falar desse tema, quando a psique e o corpo adoecem. Quem veio terça-feira aqui à casa? Olha, vocês vão ter que ouvir tudo de novo, viu? Vão ter que ouvir tudo de novo. Peço paciência. Se vier hoje aqui buscando algo inédito, vai ser a mesma de terça. Mas é bom, quanto mais a gente vê esse tema, melhor é. E hoje, infelizmente, eu não vou usufruir do mesmo tempo que tive terça, porque foi praticamente 1 hora de palestra. Hoje eu vou ter que encolher, amassar, espremer, sugar para dar em 30 minutos, no máximo 40, né, Carlos? 25. Vixe, aí complicou. Então eu só vou passar os slides e pronto, eu não vou mais falar nada. Então vamos ver se a gente consegue, em um tempo bem resumido, dar conta desse recado. Bom, sábado de manhã, quando é que vocês vêm? Se diferencia, como eu sempre costumo dizer quando estou aqui pela manhã, que esse encontro do sábado de manhã se diferencia da terça e da sexta. Terça e sexta são reuniões públicas. Aqui no sábado de manhã, apesar de ser uma reunião pública, ela está dentro, esta reunião está dentro do tratamento espiritual, que se divide em 5 etapas. Reunião aqui de 9 horas com vocês. Segunda sala, a turma que está lá em vibração, em prece, se preparando para aplicar o passe, tratamento espiritual. Uma terceira sala que vocês não têm acesso, um grupo mediúnico, para trabalhar os possíveis companheiros espirituais que possam estar vindo com vocês ou necessitados e que são conduzidos pela espiritualidade para ter um acolhimento, um esclarecimento, uma doutrinação. Quarta etapa, o atendimento fraterno no térreo, feito por mim. E a quinta etapa, que é na finalização, depois desses 4, a reunião que vocês têm aqui em cima, alguns que outros vão embora, mas que alguns ficam para o estudo do Evangelho. Que alguns dão nome de estudo do Evangelho, educação de sentimentos, Evangelho terapia, enfim. Mas que finaliza com essa reunião, onde vocês aqui ficam, Rosane
e Luciano também, né, Luciano? E outras pessoas, para discutir determinado tema e há toda aquela interação entre vocês. Então, este sábado de manhã se diferencia da terça e da sexta por conta disso. Então, hoje, esse momento faz parte de um tratamento espiritual, tá bom? E aí, trouxemos esse tema que muitos que aqui vêm no sábado de manhã vêm à busca de uma explicação, de um esclarecimento e muitas vezes considerando que os seus sintomas podem ser um processo obsessivo. Quando se passa mal, quando se adoece, quando se tem alguma distonia, quando se tem alguma problemática até na família ou no corpo físico ou emocional, a primeira coisa que se diz é um obsessor. Isso, no mínimo, é interferência espiritual. Deve ter alguém aqui me perturbando ou perturbando a minha casa, por isso que está tudo errado. Mas será que podemos pensar unicamente dessa forma? Aonde fica a nossa participação? Aonde fica o nosso erro? Aonde fica a nossa parte? Então, não podemos atribuir a fatores externos, a entidades, desarmonias físicas e psíquicas que se passam conosco. Em primeiro lugar, temos que nos olhar. Quando aqui procuramos o sábado de manhã buscando essa assistência, não venho aqui pensando, vou ao centro espírita para tirarem meu encosto. Que não. Tirarem esse obsessor, tirar essa pessoa que está perturbando. Não. O primeiro obsessor na vida da gente somos nós mesmos. Se nós não nos conhecemos e não mergulhamos dentro de nós para conhecer nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, nossas brechas, então não adianta vir aqui sábado de manhã. É um processo que se inicia interiormente. Então, quando falamos, quando a psique e o corpo adoecem, temos que de imediato fazer uma pergunta: por que ou para que adoecemos? Geralmente se pergunta: por que adoeci? Por que eu adoeci? E não se pergunta para que. Bom dia, doutor Joaquim. Pode chegar. Então descansa um pouquinho aí. Então, podemos perguntar: por que ou para que adoecemos? E aí, agora na mente de vocês, o que se passa quando se faz essa pergunta? Por que adoecemos? Ou estranha essa pergunta, não é? Para que adoecemos? O que é que a Organização Mundial de Saúde nos diz a respeito do que seja o adoecer? Antigamente a visão médica se limitava a um conceito. Hoje ela já ampliou imensamente essa visão. Então a Organização Mundial de Saúde nos diz: a visão atual, sociológica, psicológica, é muito ampla e holística, sendo resultado de 3 fatores que se conjugam: a harmonia fisiológica do nosso corpo físico, bem-estar psicológico, equilíbrio socioeconômico. Estes 3 pontos têm que estar em equilíbrio. Isso é quando se diz que há saúde. Mas será que a gente consegue, nesta encarnação, nesse momento evolutivo que a gente se encontra, dizer que estamos em completa harmonia nesses 3 pontos? Possivelmente não. A doença, então, é a perda da harmonia em alguns desses pontos. Essa perturbação acontece a nível de consciência, que é a parte do nosso ser espiritual, enquanto o corpo é a forma de apresentação e manifestação dessa desarmonia. Para falarmos em doença, seja ela física ou psíquica, temos que ter uma noção do que seja o perispírito. Aqui muitos vêm, já conhecem a doutrina, já estudaram algo da doutrina e já sabem o que é perispírito.
Mas pode ser que aqui esteja alguém que é pela primeira vez, que não sabe nada ainda da doutrina, a filosofia, a ciência espírita e não entende o que seja o perispírito. Só para nível de esclarecimento. Tem alguém aqui que nunca ouviu esse termo perispírito? Pronto. É a primeira vez que você vem? Pronto. O que seria? Diga. Eu nessa encarnação, desencarnando, eu mantenho o perispírito atual. E o perispírito de reencarnações anteriores. Vou chegar em tudo isso, tá? Então, o perispírito, o que seria? Vou ler para depois a gente. Hoje eu vou ter que correr. Também conhecido como o corpo fluídico dos espíritos, e que une o corpo e o espírito. É uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório grosseiro, corpo físico. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar visível e mesmo tangível. O que é tangível? Palpável. Como sucede nos fenômenos das aparições. Para então falar de perispírito, vamos aqui. Nós, aqui encarnados, estamos em um corpo físico, morando em um corpo físico. Temos o nosso espírito. Mas, entre o meu corpo físico e o meu espírito, nós possuímos um corpo semimaterial, feito de uma matéria mais sutil, mais leve, quintessenciada, onde os nossos olhos desta carne não têm condições de ver, a não ser que tenhamos mediunidade. Sem ela, não temos essa condição de ver alguém. Então, quando se diz que estamos vendo um espírito, errado, né, doutor Joaquim? Estamos vendo o perispírito da pessoa, que é o corpo perispiritual, que é um corpo sutil que representa meu corpo da carne. E esse perispírito, ele não está imitando meu corpo da carne. Ao contrário, o meu corpo já é um reflexo, já está materializado o que eu trago no meu perispírito. Então, este perispírito, eu digo que é como uma caixinha preta do avião, é meu código de barra. Então, ali está contido toda a minha história, as impressões deixadas pela minha má conduta, pelo meu mau pensamento, pelo meu mau proceder ou meu bom proceder, meus bons sentimentos. Então, todo o meu processo emocional, as minhas amarguras, sentimentos, dores, tristezas, rancores, ódio, mágoas, amores, felicidade, alegrias, conquistas, eu posso impregnar, repassar isso tudo e ficar armazenado nessa história no perispírito. É tanto que quando aqui estamos, que temos uma má conduta, utilizando mal, ou a nossa mente, a nossa inteligência, ou utilizando mal o nosso corpo físico, eu vou imprimir no meu perispírito todo esse proceder. Ao desencarnar, levo isso comigo. E ao retornar, isto vai ser devolvido na confecção do próximo corpo físico. Devolve-se para o corpo físico, muitas vezes, as doenças, as mazelas contidas na alma. Então, temos aqui embaixo a pessoa, vamos dizer que ela está dormindo, tá? Então, o corpo físico, material, ligado a ela, sai um cordãozinho aqui, olha, que se chama cordão de prata, o cordão prateado, que une o corpo físico ao perispírito. Por que ele está aqui? É uma forma de representar, vou chegar mais adiante, saindo dele vem um cordãozinho aqui, ó, de ouro, cordão de ouro, que liga ao espírito. Então, quando dormimos, dizemos que é um pouco um ensaio para o morrer. Quando dormimos, o nosso perispírito, ele se afrouxa. Ele tem um desprendimento do corpo físico,
onde podemos até usufruir de uma certa liberdade, mas não perdemos a conexão com o corpo material. Estamos ligados pelo cordão de prata. Então, podemos, nesse momento do sono, outros que conseguem fazer meditações, estágios da hipnose e de regressões, conseguem também esse desprendimento. Então, no momento que há esse distanciamento mais, esse afrouxamento, podemos estudar no plano espiritual, visitar pessoas, ir a lugares, até nos despedir, podemos fazer coisas boas, como também coisas que não prestam. Podemos utilizar esse momento desse afrouxamento, desse distanciamento do corpo físico para coisas positivas e para coisas negativas. Então, fica aqui essa lembrança, temos que estar em mente esse perispírito, porque dentro dele vamos falar sobre exatamente a questão da doença. Manifestamos, pois, corpo e alma doentes, porque somos portadores intrínsecos das causas, erros, enganos e tolices da caminhada terrestre, desta e de outras existências. Então, nós não adoecemos porque Deus quis. Nós não adoecemos porque somos castigados. Nós não adoecemos porque alguém veio e botou a doença em mim. A doença, quem faz, somos nós. Seja ela psíquica ou material. Seja ela psíquica ou expressa no corpo físico. E aí pode questionar. Mas aí tem hereditariedade, tem as questões congênitas e etc, etc. E aí vamos tentar chegar lá. No entanto, diga. No entanto, é o suceder desta caminhada através das reencarnações que é nos oferecida a cura pelo expurgo das cargas tóxicas que armazenamos. Então, os meus sentimentos negativos, nocivos, de mágoas, de rancores, isso tudo vai gerando uma energia que vai sendo mandada essa mensagem, inclusive para as minhas células. E essa mensagem, chegando nela, vai modificando, inclusive, todo o seu funcionamento mais profundo da célula, causando com isso imensas desarmonias físicas. Então, as doenças podemos encontrar de várias formas. Essa é uma delas. Onde eu, com os meus pensamentos, as minhas emoções, posso intoxicar o meu corpo físico. E isso acontecendo vai refletir também no meu perispírito. Pode ser paradoxal, mas adoecemos porque precisamos nos curar. Olha que ironia. Adoecemos porque precisamos nos curar. E como é que a gente pode se curar adoecendo? Não é castigo divino, é um processo natural de reequilíbrio do espírito encarnado, liberando-se pela dor e reeducando-se diante das leis divinas. Então, quando a princípio eu perguntei por que adoecemos, mas nós não podemos perder a pergunta: para que adoecemos? Causas das enfermidades. Segundo a doutrina espírita, há 3 causas. Vamos ver as doenças kármicas, doenças adquiridas e as predisposições físicas. Voltando, então, vamos ver aqui as doenças kármicas. Segundo a doutrina espírita, como eu disse, há 3 causas. Doenças kármicas são as congênitas e as hereditárias, resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas passadas. Volta ao que eu estava falando ainda há pouco, que o meu não proceder seja mentalmente, agora ele no chão, seja mentalmente, seja na má conduta, no mau uso da sexualidade, no uso de droga, de álcool, de vingança, de ódio, de rancores. Isso tudo vai refletir na minha estrutura física, levando para o perispírito,
interferindo quando eu for retornar. Quem foi que perguntou isso? Mais ou menos da volta do perispírito. Foi o senhor? Não, foi ele não, foi um outro por aqui. Eu perguntei sobre o perispírito. Foi o senhor? Sim. Pronto. Então, nós guardamos a imagem da outra encarnação. Ao retornar, um novo corpo vai ser preparado, então eu vou adquirir a forma do novo corpo físico. Algumas pessoas, por necessidade de aparição em algum lugar, podem se apresentar com outra imagem. E aí, por exemplo, Santo Antônio de Pádua, quando ele aparece na cidade, ele aparece com a imagem quando ele foi Antônio. E outro ele já aparece com outro aspecto. E assim vai. Mas, para nós normais, nós conservamos a imagem da outra encarnação. Bom, então, as doenças hereditárias, agora estudo a nível na visão espírita. Pode a medicina chegar a dizer, os geneticistas, isso tudo é invenção, é conversa, isso não é verdade. Bom, eles têm todo o direito de ter a visão deles organicista. Aqui nós estamos falando baseado nos estudos, nas pesquisas, nas informações que já tivemos, inclusive das orientações espirituais, que nos fala de todo esse processo das doenças kármicas serem reflexo do que fizemos e pensamos e procedemos em vidas anteriores, que fica impregnado em nosso perispírito, devolvendo isso a um futuro corpo físico. As doenças adquiridas. Então, estas não precisam ser de outras encarnações. Essas doenças são de agora, desta encarnação. Mais uma vez, pelas escolhas que nós fazemos. Então, eu posso estar com uma enfermidade, inclusive um câncer, e dizer, foi porque Deus quis. Foi a vontade de Deus. Não, foi a vontade de Deus nenhuma. Deus não quis nem programou câncer para ninguém. O câncer é de fundo emocional, é uma doença psicossomática e que vai se refletir por consequências de vidas passadas ou adquiridas nesta vida. E aí tem pessoas, ali tem logo a cena de alguém fumando, não é? E aí pode dizer, meu vizinho, meu pai, meu tio, meu irmão fumou até os 90 anos, não teve câncer, eu fiz desta vez. Mas o que ele fez de dano ao corpo físico está registrado, está impregnado na sua história. E isto foi levado e impregnado, pode-se dizer assim, interferiu em toda a questão perispiritual. Em futuras encarnações, aí sim, isso vai ser devolvido e ele pode materializar o dano que desta vez não aconteceu, mas que mais adiante pode retornar. Não só de uso de álcool, fumo ou qualquer outra substância, mas essas doenças adquiridas vêm muito de sentimentos de rancor, da falta do perdão, do ressentimento, da inveja, do orgulho e da ambição. Vou dar um exemplo bem rápido, que eu gosto de dar esse exemplo, e vou repeti-lo, acho que pela 10ª vez, para vocês terem uma ideia de quanto que nós nos adoecemos. Uma senhora em tratamento no Laureano, muito, extremamente revoltada, porque iria fazer quimioterapia. E arrasada que não queria perder os cabelos. E aí foi uma luta, fez maior carnaval lá, espantou todo mundo, e eu muito atrevidamente fui chegando perto dela, rodeando, e ela disse, o que é que você está querendo comigo? Nada, só bater um papo. Eu não tinha nada a ver, não era médica no Laureano, não sou psicólogo do Laureano, eu estava apenas acompanhando minha mãe. E lá, eu metida, enxerida toda, sempre eu tinha contato com os enfermos e fui tentar uma conversa com essa senhora. E aí meio fui arrodeando, como diz aquela história, comendo a papa pelas bordas, né? E até que chegou uma hora que eu citei uma palavrinha assim, ela olhou para mim, arregalou os olhos e disse, o que você está querendo me dizer com isso? Por um acaso, você está falando em perdão? Aí eu disse, pode ser. Então ela disse, olha, você nem venha me falar em perdão, porque aquele desgraçado, aquele miserável, aquele triste, aquela praga. E aí começou, a usar assim, desfilando de todos os palavrões com
referente a uma pessoa. Eu fiz, nossa, e quem é tudo isso? Quem é esse miserável todinho? Meu ex-marido. E o que ele fez? Me deu uma garfada. Uma garfada? Sim. Ele enfiou um garfo. E eu não perdoo aquele miserável. Nunca que eu vou perdoar. E eu fiz, quando foi que isso aconteceu? Ela fez há 10 anos atrás. Eu pensava que tinha sido um dia, uma semana. Mas o ódio mancou, a raiva dela era tão grande ainda, era tão viva, aquela chaga ainda estava sangrando, ainda estava ferida. E aí eu perguntei, aonde foi a garfada? Ela disse, aqui. E onde é o nódulo? Aqui. E as lágrimas dela desceram. Naquele momento eu disse, pronto, agora aqui eu vou sentar e deitar. E foi assim, a partir dessa fala, que nós podemos falar de muitas coisas, e ela entendeu que o ódio que ela trazia armazenado na alma dela foi quem intoxicou, danificou, prejudicou o funcionamento celular, onde fez ali a sua neoplasia. Porque aquela neoplasia manifesta, expressa, materializada no corpo físico, nada mais era do que a própria ferida da alma. Então, quando adoecemos inicialmente perguntamos por que adoecemos e para que adoecemos? Adoecemos para expurgar, drenar, canalizar as dores da alma para o corpo físico. Então, o que aparentemente poderia ser visto como uma grande desgraça, uma grande tragédia, algo muito ruim, que é ver alguém doente. Se formos ver dentro de uma filosofia espírita, vamos perceber que, graças a esta materialização da doença, a pessoa está tendo possibilidade de drenar do seu corpo perispiritual, da sua psique, as emoções destrutivas. Então, quando adoecemos, ao invés de haver a revolta, o praguejar, o reclamar, o lastimar, o se vitimizar, o importante é encarar tudo isso como um processo de crescimento. Mas isso está longe de dizer que, para isto, tenho que dizer, não vou ao médico, não vou me tratar, não vou fazer nada porque é a vontade de Deus, ou então estou pagando meus pecados. Não vou a médico, detesto remédio, faz 10 anos que eu não passo na ginecologista. Isso é imprudência e relaxamento. Abandono do corpo físico. Porque quando a doença chega na matéria, é porque é na matéria que temos que cuidar. Juntamente com isso, também tratar a parte espiritual. Mas é uma ilusão pensar de que não vou fazer nada pelo meu corpo físico, já que adoeci, porque estou pagando meus erros do passado. É a oportunidade que está sendo dada para eu cuidar ali daquela ferida que se materializou. Conta na obra de André Luiz, não me lembro agora qual dos livros, que são 16, mas em um deles consta lá uma passagem bem interessante de um cidadão que já tinha se matado inúmeras encarnações, por afogamento, por venenos, enfim, substâncias ácidas que corroeram todo o tubo digestivo, que prejudicaram a parte respiratória. Então é programado, e ele não suportava viver no plano espiritual, de tanto desconforto que ainda estava impregnado na psique dele, e ele precisava, a equipe que se encarrega do processo de reencarnação, preparou para ele uma nova reencarnação. Mas já se sabia que seria um bebê extremamente doente. E graças a Deus e à espiritualidade que programou isso, nascendo, devolvendo as impressões que estavam em seu perispírito, um novo corpinho que se formava, esse bebê nasce e tem sérios problemas gástricos e respiratórios. E precisou ser tratado pela medicina da terra para tratar o órgão lesado, ainda em encarnações anteriores. Então, foi preciso nascer de novo, materializar a doença no corpo físico e ser tratado ali. Então, isso se diz, é um expurgo da alma.
é drenar as mazelas da alma para o corpo físico e poder ser tratado. Então, e as predisposições? Nós podemos, me sinto correndo atrás de um trem, viu? Nós podemos ter predisposição a tal doença, até porque quando nascemos, não nascemos na casa errada, nem na família errada. Alguns dizem, não, mas eu tenho um problema cardíaco, ou eu tenho um problema de alergia, ou um problema de osteoporose, porque é uma tendência da família. Isso é hereditário, então não tem nada a ver de psicossomático, não tem nada a ver de espiritual, não tem nada a ver. Isso apenas é uma questão hereditária. Mas, para quem está dentro da doutrina, já se sabe que a questão hereditária começa muito antes do que a própria medicina da Terra pode explicar sobre isso. Então, é observado, analisado, estudado pela equipe da reencarnação, quando vai trazer um novo ser para nascer dentro de uma família, e se vai ver as condições daquela família favoráveis, até com históricos de doenças X, que aquela criaturinha vai precisar nascer ali para vir com a predisposição de tal ou tal doença. Agora, o que vai desencadear esta doença vão ser nossos sentimentos, nosso proceder. Então eu posso vir com a tendência e morrer só com a tendência. Ela vai ficar latente, adormecida, ela não vai se expressar, porque a minha conduta de vida não favoreceu acordar tal e tal patologia, seja ela física ou psíquica. Então, vai depender mais uma vez de nós adoecer ou não. Aqui eu vou pular, porque eu já falei mais ou menos para vocês sobre a hereditariedade, senão não vai dar tempo. E aí vamos ver o que é que Joana de Ângeles nos diz. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. E ainda diz, qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinhos. Aqui está coberto. Desgovernado pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Então veja, tem pessoas que também adoecem porque querem pedir colo e socorro através dos seus sintomas. São pessoas que muitas vezes vão a inúmeros médicos com sua maletinha, com todos os exames, e vão até para dizer assim, todo mundo é incapaz de me curar. Meu caso é muito sério. Meu caso é o mais difícil de todos. Ninguém entende minha doença. Eu não tenho jeito. Eu não tenho cura. Eu vou em todos os médicos, mas ninguém entende minha doença. E não entende bem, não. E nem vai ficar bom mesmo, não. Porque para ela, aquela doença é um orgulho. Tem gente que diz, quando melhora, é tão estranho. Aí eu pergunto, estranho o quê? Não sentir dor. É tão estranho estar feliz. É tão estranha a felicidade que eu não estou mais me reconhecendo. A pessoa se habituou a ser doente. Ela se habituou a ter dor. Ela se habituou a ser depressiva. É o meu jeito. E ela já incorpora minha depressão, minha hernia de disco, minha artrose. É tudo dela. Então, toma posse da doença, sim, é minha. E quando se encontra com outra com doença, aí é uma beleza. Menino, eu tenho 3 hernias. Não, eu tenho 4. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, minha filha, porque você não sabe da minha. Ah, minha filha, as minhas dores, você não tem ideia de onde dói. E, minha filha, eu passei tanto tempo de depressão, pois eu passei mais. Então, vira-se. Em hospital, quando vai visitar doente, Ave Maria, aí é uma coletânea. Dá para fazer um livro. Todo mundo quer contar uma desgraça, todo mundo quer contar uma dor, todo mundo quer contar.
Então, tem pessoas que elas não podem se libertar da doença. Porque se ela se libertar, ela vai deixar de chamar atenção. Ela vai deixar de ser o alvo. Como é que ela vai dizer ao marido, cuide de mim? Como é que a mãe vai dizer, meu filho não vai embora não, fica comigo mais um pouquinho? E outras coisas mais, me dê mais atenção. Então, muitas vezes se adoece para pedir olhos, para se pedir carinho, atenção, colo. E muitas vezes se adoece para se castigar, para se punir, porque não se perdoou de coisas de um passado, seja desta vida ou de vidas passadas. Esse tribunal severo, muitas vezes, pode ser a nível consciente, né, Neto? Ou a nível inconsciente. Tem pessoas que, não, mas eu quero ficar boa, eu quero me curar. Na boca diz isso. Mas há todo um movimento interno, inconsciente, que conspira o contrário. Então, esse adoecer pode ser um processo de autopunição. E aí vem inúmeras doenças ligadas a elas, inclusive as autoimunes. O que Raul Teixeira nos diz? A dor, a luta, o resgate, o acerto de contas também nos impõe aprendizados. Muitos entram no caminho das expiações e não conseguem expiar. Expiar é quitar, é dar conta daquele débito, daquela falta do passado. Não é o fato de estarmos sofrendo que diz que já resgatamos. Veja bem, o que diz que já resgatamos é o modo como estamos sofrendo. Tem pessoas que acham que porque já materializou a doença, pronto, já estou pagando meus pecados. Conversa. Porque vai depender de como eu encaro a minha enfermidade. Isso vai fazer toda a diferença. Tem pessoas que ao ver ou ao estar, se pergunta, quando se vê doente, cadê Deus? Cadê Deus? Deus existe. Deus é bom, misericordioso. Por que fez o meu filho adoecer? Por que meu pai está passando por sofrimento daquele tão bonzinho que ele é? E ele doente daquele jeito? Por que eu adoeci? Por que eu estou com essa enfermidade? Só fiz o bem e estou mal desse jeito? Então temos que ver o seguinte, voltando. Não é Deus que nos dá. Porque se assim fosse, Deus seria injusto e teria filhos prediletos. Faria diferença entre um e outro. Quando alguém nos ofende, aí às vezes as pessoas faz mal, não. Deus é Pai. Deus sabe dar conta dele e castigá-lo para ele ver o que é bom para nós. E Deus, no caso, então, é só o meu Pai e não é do outro. Então, é um partido político. Às vezes colocamos santos, como alguns gostam de chamar, os bons espíritos, ou Deus, ou Maria Santíssima, como meus advogados, meu juiz, meu protetor. E o outro? Aonde fica o outro? Ele é filho de quem? De que Deus? Ou então alguns dizem, não, ou Deus não existe, ou se ele existe é muito sádico, porque favorece que uma criancinha de 1 ano de idade já nasça com neoplasias. Como pode? Com síndromes chocantes, com aberrações genéticas, com aberrações no seu corpo físico. Por quê? Aonde estava Deus nessa hora da fabricação desse novo corpinho? Deus nos deixou entregue à lei de causa e efeito, a lei do retorno. E essas doenças nada mais é do que a resposta do nosso proceder. Então, a forma que eu me conduzo durante uma enfermidade, ela é que vai dizer se eu estou fazendo bom proveito desse momento ou não. Isto vai me apontar se eu estou resgatando, amadurecendo e evoluindo ou não. Por isso que é importante perguntar, não só por que adoeci, mas para que adoeci. Certas doenças, elas servem para nos acordar na vida. Serve para nos mostrar uma realidade. Serve muitas vezes para nos espiritualizar e mostrar que nós não somos apenas um corpo que anda e que fala
e que um dia ali vai se apagar. Ela serve para nos mostrar que existe algo muito mais além do que essa indumentária, do que essa casinha que habitamos durante alguns anos. E o que diz Emmanuel? Isso é lindo o que ele diz. Eu acho assim, essa frase extremamente importante. Lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Então, muitas vezes, Ave Maria, você vê naqueles programas que o cara diz, está acabando seu tempo, se vira nos 30. Então, muitas vezes, nós pedimos a enfermidade como forma de resgate. Tá? Então, vamos sempre nos lembrar dessa frase de Emmanuel quando diz: não vamos nos queixar, porque aquilo que a gente hoje pode estar reclamando, até o formato do corpo físico. Ah, eu não sou bonito. Ah, porque eu não tenho aquele corpo escultural. Ah, porque meu nariz é assim assado. Ah, porque eu queria ter os olhos. Gente, muitas vezes esse modelitozinho que estamos hoje, o lançamento desse ano, é exatamente o corpo que eu pedi, ou que eu precisava, ou que eu consegui construir a nível mental. O tratamento. Os tratamentos vai ser importante. A questão médica, a questão psicológica, mas também complementando tudo isso com o tratamento espiritual. O passe, a água fluidificada vai reorganizar toda essa questão dos chakras, questões energéticas, o nosso funcionamento. Agora, vir aqui para receber passe, tomar água fluidificada, não é milagre. Não é milagre. Quem se contenta e só vir no sábado de manhã a busca de um passe ou durante a semana e pegar sua garrafinha e não mudar o seu proceder, a sua forma de pensar, a sua reforma íntima e trabalhar ao seu favor, mas para o bem do outro, não vamos ter ilusão que estaremos evoluindo. E aí, finalizando, um leio, marquei macaco em cima dos galhos. Então, finalizando, eu trago essa frase que chegou a mim quando eu estava dando passe numa pessoa que a família inteira já tinha tido câncer de tireoide. E aí, no momento que eu estava dando passe nessa mãe, que a filha já tinha tido, a irmã, o filho, e ela também já estava aparecendo. E aí, nesse momento do passe, que eu não estava, mas nessa hora fizeram um cochicho no meu pé do ouvido, e eu repassei para ela, essa frase: bendita seja a dor ou a doença que purifica a alma. Desde que saibamos utilizar essa enfermidade como forma de libertação e de crescimento e amadurecimento. Então, essa frase, sempre que eu vejo alguém revoltado com a doença que carrega, eu costumo dizer isso: bendita seja a dor ou a doença que purifica a alma. Você tem o corpo que precisava e que necessitava e que confeccionou com todos os nossos pensamentos. E finalizo com essa linda... Todos nós, né? Tudinho. A minha irmã também, tudinho é reflexo. Não sabe tudo, eu também tenho isso. São universais. Então, agora mesmo, por exemplo, eu descobri agora em 2015 que fiquei diabética. Aí quando o povo sabe, faz: ah, meu Deus, coitadinha. Eu não tinha nada, foi bom só, já tive uns ganhos secundários, já perdi bem uns 8 quilos, foi uma maravilha. E já me ensinou a comer melhor. E que bom, se manifestou porque precisava, está saindo. De alguma forma, as mazelas estão saindo. E me favoreceu tomar conta do meu pâncreas, da minha insulina, do meu funcionamento, de desacelerar, enfim. O que a diabetes veio me ensinar? Ela veio me dar a oportunidade de quê? Ela veio trazer para mim que evolução. Então, bendita seja essa coleguinha que chegou agora e que a gente vai conviver muito bem. Fazendo uma boa dieta, tomando a medicação, e ainda me trouxe esse presente que toda mulher ama, né? Emagrecer, né? Beleza. Então, eu vou ficar bem feliz com ela. Aí vem essa pombinha linda, linda, que fecho com ela, porque depois de um processo difícil,
de expurgo da alma, como eu cito, porque quando eu botei essa imagem, foi pensando no meu sogro, que teve um processo longo e difícil de câncer, e que ele queria entender como seria do outro lado da vida. Será que a vida continuava? Será que a vida existia? Será que tinha continuidade? Será que havia comunicação? E aí eu peço licença e digo, o senhor quer saber? Eu vou lhe falar como é lá no centro espírita que a gente conversa, tá bom? E aí contei para ele, e aí disse a ele, então por enquanto nós estamos morando numa gaiolinha, mas um dia essa porta vai se abrir e o pássaro que mora nessa gaiolinha vai se libertar e vai voar livre, com toda a sua juventude, com toda a sua saúde, sua independência. Então, bendita seja esse momento onde se materializou tanta neoplasia e que isso está liberando a sua alma, o seu espírito de tantas coisas que deveriam estar sendo guardadas. Então, peraí, Carlos, então, tudo isso vai ter uma serventia. E aí, no momento final dele, quando ele não falava mais, ele reuniu assim todas as forças que tinha, e aí olha para mim, ele já não falava, para fazer um bom tempo. E aí olha para mim e diz, a porta vai se abrir e o pássaro vai voar com as duas asas rumo à liberdade. Então eu boto essa bombinha representando isso que ele me disse no momento final. É a liberdade nossa, depois de viver bem um processo de expurgo no corpo físico. Muita paz a todos. Amém. Obrigada, Eva, por compartilhar conosco esse momento. Eva, geralmente nós colocamos os slides das apresentações disponíveis no site. Você pode nos ceder depois, então, para poder colocar junto com sua palestra? Sim, sim. Pronto, então teremos mais uma referência para quem quiser consultar o sábado do Viana, mais uma forma de revermos esse compartilhamento magnífico que Eva trouxe a todos livros nós. Maravilhosos. Por que adoecemos? Aqui não tem no momento, parece que só tem um deles, mas pode fazer pedido. São de dois, são vários autores e um é de uma apenas. Mas todos dois, muito bom que vocês podem aprofundar o tema. Por que adoecemos, tá bem? Pronto, então vamos agora encerrar esse momento com a nossa oração de encerramento. Eu gostaria de fazer uma rápida oração, mas como estamos no mês da mulher e sem pressão, como isso não foi combinado, Ana Maria, vem fazer a nossa oração de encerramento bem rapidinho para poder encerrar, já mantendo as considerações no mês da mulher. Sim. Eu vou ter que falar. Vamos fechar os nossos olhos. O microfone está. Elevar os nossos pensamentos com o Pai e agradecer por esse momento maravilhoso e sabermos que somos responsáveis pelo nosso corpo físico, pela nossa alma, e que podemos curar através do bem, da reforma íntima, dos bons pensamentos e Deus maravilhoso. Te agradecemos. Muito obrigada.